Então eu gostaria de poder falar, já que Andréia, amor, ó, te amo, tá? Prepara a janta aí que eu vou para casa mais tarde hoje. Então, sobre esse ato de justiça que mudou, realmente mudou a história da nossa vida. Na grande realidade, às vezes existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que, aos nossos olhos humanos, parece que é ruim. Às vezes uma falta, uma dificuldade, um problema. Se a gente só olhar para todas essas coisas e colocar um peso nela tão grande, elas verdadeiramente vão ser um peso para a nossa vida. Tem a história de Jó que todo mundo já conhece, de toda aquela passagem, de todos aqueles capítulos. O que me chama muita atenção é Jó capítulo 42, versículo 2 e versículo 5, se eu não me engano. Jó vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas ele fala uma coisa que isso precisa ser guardado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Então, todos os problemas, todas as lutas, todas as faltas, todas as limitações, todas as ausências que a gente passa aqui na Terra é para Deus preparar a gente, forjar a gente, preparar a gente, primeiro, para que a gente possa verdadeiramente cumprir o ato de justiça. Tzedaká. Os judeus, eles praticam tzedaká, por isso que há prosperidade na casa dos judeus. Por isso que a gente precisa colocar essa conduta de vida, de retidão, para que a gente venha cumprir na nossa casa e na nossa família, para que também seja assim o nosso lar e os nossos filhos. Você sabia que hoje existem algumas ofertas que nós fazemos, existem algumas situações que nós fazemos, que a gente sabe que a lei da semeadura, Alain, ela existe. Ela é uma lei e ela é irrevogável. O próprio Senhor disse na sua palavra que a gente precisava entender que tudo aquilo que o homem plantasse, ele iria colher. O que às vezes as pessoas entendem, né, e acabam quebrando um pouco essa lei da semeadura por causa da barganha, acha que tudo que é semeado num dia tem que ser colhido no outro. Se você olhar os frutos, eu acho uma coisa muito interessante, alguns pés de fruta, por exemplo, uma goiabeira, se ela for plantada, ou se um passarinho comer uma goiabinha e voando uma semente cair na seca, que é onde você vê tem um pé de goiaba. Né? Em 6 meses ela dá os seus primeiros frutos. Em 6 meses. Mas uma fruta que eu nem aprecio tanto, mas tem gente que gosta muito, é o tamarino. E a tamarineira, para poder dar um fruto, ela leva 70 anos. Por isso que ela é tão grande, tão frondosa, mas depois quando dá, vem arrebentando. Então tem sementes que nós estamos lançando hoje, que vai ser pra gente, que nós vamos colher amanhã, que nós vamos colher na semana que vem. Tem sementes que eu semeei o ano passado e eu vou colher essa semana. Você vai colher também em nome de Jesus. Mas tem sementes que nós estamos semeando hoje, que só os nossos filhos, a outra geração, e a Bíblia fala que a bênção do Senhor será conosco e será com até a nossa 4ª geração. Verdade. Sabe por que seu filho é liberto? Sabe por que o meu filho é liberto? Presta atenção nisso, gente. Sabe por quê? Porque quando nós fomos libertos, nós quebramos uma maldição geracional. Ou seja, os nossos filhos, eles já crescem libertos para a glória de Deus. Porque aquilo que o meu pai fazia, aquilo que os meus antepassados fizeram, eu já não faço mais, nem meu filho vai fazer, nem meu neto vai fazer. Ah, pastor, mas e se ele desviar? Se ele desviar, ele tem uma grande probabilidade de voltar. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, que quando ele for adulto ele não vai se desviar dele. Ele pode ser um filho pródigo, pode até sair, mas ele vai voltar para casa. Então a nossa casa, ela verdadeiramente está usufruindo desses atos de justiça.